Olá, meu nome é Harley De Nicola, sou médico radiologista da FID e vou falar sobre o uso do Doppler no diagnóstico da trombose venosa profunda dos membros inferiores. O Doppler é o exame considerado padrão ouro na pesquisa de TVP. Trata-se de um tema importante, uma vez que metade dos pacientes com TVP evoluirão para TEP. Sabemos que em relação ao quadro clínico, temos um diagnóstico falso negativo em 50% dos casos. Os principais sinais clínicos de TVP, quando presentes, são dor, edema e empastamento muscular, este último chamado de sinal da bandeira. E de uma maneira menos prevalente, dor à compressão muscular, que é o sinal de Moses, dor no trajeto venoso e dor à dorsiflexão, que é o sinal de Romans. O objetivo principal dessa pílula é fazer com que o médico saiba posicionar o paciente e adequada técnica de exame, levantar hipóteses diagnósticas, se um trombo agudo, subagudo, se uma sequela ou até outra etiologia, e descrever e concluir o laudo. O sistema venoso profundo drena 85% do sangue dos membros inferiores e localiza-se abaixo da aponeurose muscular. Acompanha artérias e nervos homônimos, como podemos ver no vídeo, a artéria e veia femorais. As veias normais apresentam paredes finas e se colabam facilmente com a manobra de compressão. As veias com trombo no seu interior não são compressíveis. Começamos o exame com o paciente em posição supina, com o joelho fletido e com rotação externa do quadril. Deve-se pesquisar sinais de trombose venosa profunda pela compressão sistemática das veias em todo o membro inferior. Pode-se mudar o decúbito para pesquisar o território poplíteo. Nesse exemplo, vemos a maneira de comprimir a veia poplítea em casos de pacientes com mobilidade limitada. Neste outro exemplo, vemos uma maneira alternativa para avaliação das veias tibiofibulares. Para uma adequada técnica de exame, deve-se utilizar transdutor linear de mais baixa frequência ou convexo quando necessário, ajustado para fluxos lentos. Paciente posicionado em decúbito dorsal ou ventral. Ao modo B, a compressão é a técnica mais confiável para excluir trombose. E o Color Doppler serve para avaliação do grau de trombose, se parcial ou total. O exame deve ser realizado com cortes transversais e longitudinais. É importante destacar que, em relação à terminologia utilizada, temos a trombose venosa aguda, até 2 semanas após o início dos sintomas. É a fase de maior risco de embolia pulmonar. Trombose venosa subaguda é quando ocorre o início da recanalização vascular. O período é variável de acordo com a literatura, porém, consideramos de uma maneira geral de 2 semanas a 2 meses do início dos sintomas. E a trombose venosa crônica, destacamos que este é um termo inadequado e deve ser substituído por sequela de trombose venosa. Esse é um exemplo do padrão normal de fluxo ao exame venoso, onde podemos perceber fluxo espontâneo com baixas velocidades e padrão monofásico que varia com a respiração. Quando há trombose, os principais achados de exame são, ao modo B, dilatação, aumento da ecogenicidade, que é variável, perda da compressibilidade do vaso. Ao Doppler colorido, falha de enchimento, circulação colateral e presença de refluxo. Ao Doppler pulsado, perda de fasicidade, espectro ausente ou anormal. Esta tabela mostra a comparação de algumas características ao modo B, de um exame normal, de uma TVP na fase aguda, subaguda e na sequela de TVP. Então, a parede da veia num exame normal é fina e lisa, e na sequela ela é espessada e irregular. Em relação ao calibre da veia, no exame normal, o calibre é normal, na fase aguda
o calibre é aumentado. Na fase subaguda ele pode ser normal ou aumentado e na sequela ele pode ser normal ou diminuído. Em relação às manobras de compressão, uma veia normal ela é compressível, na fase aguda da TVP ela é incompressível, não colaba, na fase subaguda ela é parcialmente compressível e ela é variável na sequela de TVP. Em relação aos ecos intraluminais, em um exame normal o eco é ausente, na fase aguda é pouco ecogênico ou anecoico, na fase subaguda é moderadamente ecogênico e na sequela é bastante ecogênico. Em relação à aderência do trombo à parede, na fase aguda ele é pouco aderido, na fase subaguda ele é aderido e na sequela ele é firmemente aderido. Nos exemplos à esquerda da tela, vemos dois casos de TVP em corte axial, mostrando aumento do calibre da veia e ausência do mapeamento colorido na luz venosa, presente na luz arterial. À direita, no canto superior, temos a presença de material ecogênico intraluminal que corresponde a um trombo, melhor visto no corte longitudinal. No canto inferior direito, vemos uma veia aumentada de calibre com ausência do mapeamento colorido e ausência das ondas espectrais, denotando TVP aguda. Em relação à ecogenicidade do trombo, o trombo hiperagudo é anecoico. Em até 72 horas, o trombo fica um pouco mais ecogênico, com bordas anecoicas. Com o tempo, o trombo torna-se heterogêneo e ecogênico, com afilamento das veias, sinais de recanalização, espessamento parietal e destruição de válvulas venosas. Nesse exemplo, trombo hiperagudo na veia femoral com 2 horas de evolução. Nota-se o aumento do diâmetro da veia, a ausência de mapeamento de fluxo na veia, sendo que na artéria ele está presente. Não se vê o trombo ao modo B, ele é anecoico. Neste outro caso, um trombo hiperagudo, mostrando o corte longitudinal do vaso com ausência de mapeamento colorido e presença de trombo anecoico. Neste outro exemplo, um trombo mais antigo com 8 dias de evolução. Nota-se um discreto aumento da ecogenicidade, ou seja, um trombo em organização, a ausência de mapeamento de fluxo e a ausência de deformidade à manobra de compressão. Neste outro caso, um trombo com 2 semanas de evolução na veia poplítea esquerda. Nota-se um trombo organizado, aderido, bem ecogênico, compare com a luz da artéria, ainda sem sinais de recanalização. Esse é o mesmo exemplo, agora em corte axial. Repare a presença do trombo ecogênico dentro da luz da veia. No exemplo à esquerda, repare nos sinais do mapeamento colorido compatíveis com recanalização, falhas no mapeamento. No exemplo à direita, nota-se o fluxo afilado com espessamento da parede venosa e presença de trombo ecogênico. Importante lembrar que alterações anatômicas, como a duplicidade da veia femoral, é uma das causas mais comuns de exame falso negativo. Portanto, é mandatório realizar varreduras em 2 planos ortogonais, principalmente ao nível da veia femoral. Neste exemplo, vemos à esquerda um corte axial e à direita um corte longitudinal, mostrando uma veia pérvia e a outra com presença de trombo. Neste caso, se fizermos apenas a varredura no corte longitudinal, corremos o risco de visualizar apenas a veia normal, aumentando a chance de um erro diagnóstico. Nos casos crônicos, ou mais corretamente, nas sequelas de TVP, encontramos veia com paredes espessadas e presença de circulação colateral, como nos exemplos apresentados. À esquerda, corte longitudinal e à direita superior, um corte axial ao modo B, e à direita inferior, um corte axial ao color Doppler. O laudo deve ser composto de parte descritiva e parte fotográfica. Na parte descritiva,
deve-se conter a compressibilidade das veias profundas, a presença ou ausência de TVP e, no caso de presença, o segmento acometido. Importante a caracterização se TVP aguda, subaguda ou sequelas de TVP. Uma maneira elegante na documentação é fazer uma representação esquemática das veias acometidas, como neste exemplo mostrado. Precisamos ter em mente que qualquer patologia que curse com dor, edema ou rubor dos membros inferiores são diagnósticos diferenciais de TVP. Os principais são erisipela, celulite, cisto de Baker complicado, linfedema, rotura muscular com hematoma. Deixo a seguir a base de pesquisa que utilizei para este trabalho. Para maiores informações, visite o nosso site. Obrigado.